Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e no vídeo de hoje eu volto com a nossa série Os Tribunais Respondem. Essa é a parte 2 em que eu explico guarda compartilhada. Eu já fiz o primeiro vídeo em que eu expliquei se a guarda compartilhada é ou não obrigatória aqui no Brasil. E no vídeo de hoje eu vou explicar, afinal, o que é guarda compartilhada. Eu vou começar então trazendo a definição que está na própria lei. O nosso Código Civil diz o seguinte: compreende-se por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. A primeira coisa que a gente já vai ver aí é o que eu sempre falo aqui no canal. Guarda compartilhada não corresponde necessariamente à divisão do tempo da criança. Interessante é esse trecho de decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a decisão é de 2018, que diz o seguinte: a chamada guarda compartilhada não consiste em transformar o filho em objeto, que fica à disposição de cada genitor por um determinado período, mas uma forma harmônica ajustada pelos genitores que permita à criança desfrutar tanto da companhia paterna como da materna, num regime de visitação bastante amplo e flexível, mas sem que ele perca seus referenciais de moradia. Nós estamos falando aqui de responsabilidades, nós estamos falando de direitos e deveres. Olhando assim de fora, de modo abstrato, é lindo. O modelo da guarda compartilhada é perfeito. Ele tem o objetivo de manter pai e mãe próximos à criança. Os pais vão decidir harmoniosamente o que é melhor para os filhos. Não vai haver, por exemplo, a imposição da vontade de um sobre a vontade do outro. É uma ideia de comando conjunto. Haveria aí também uma cooperação mútua, um ajudando o outro, um compreendendo o outro, e tudo isso pelo bem do menor. E os tribunais reconhecem que a guarda compartilhada é sim melhor para as crianças. Veja aqui a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de 2015, o que diz: a guarda compartilhada representa moderno instrumento voltado ao fortalecimento da convivência familiar e, sobretudo, ao desenvolvimento da criança num ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia. Ou seja, as crianças crescem felizes, sabendo que podem contar com pai e mãe. A relação entre os pais e os filhos não vai ser abalada. E os doutrinadores do direito, aqueles estudiosos, também entendem que a guarda compartilhada é a melhor solução. Eu trouxe aqui um trechinho do livro do autor Pablo Stouzer, que diz o seguinte: guarda compartilhada ou conjunta, modalidade preferível em nosso sistema, de inegáveis vantagens, mormente sob o prisma da repercussão psicológica da prole, se comparada a qualquer das outras. Nesse tipo de guarda, não há exclusividade em seu exercício. Tanto o pai quanto a mãe detêm-na e são responsáveis pela condução da vida dos filhos. Com a guarda compartilhada, a lei talvez esteja tentando compensar aquela injustiça histórica em que os filhos eram entregues a apenas um dos genitores, normalmente a mãe. Apenas um dos pais tomava as decisões. O outro, quando muito, podia aparecer aos fins de semana. E paternidade é muito mais do que isso. Mas muito bem, a gente está falando aqui de compartilhamento, de divisão, mas a gente vai, afinal, dividir o que com a guarda compartilhada? Quem vai responder isso para você é o Tribunal de Justiça de São Paulo, numa decisão agora, de 2022. A guarda compartilhada é mais do que simplesmente a divisão da convivência da criança entre os pais. Pressupõe a responsabilização igual dos genitores em relação a todas as decisões e cuidados necessários para o desenvolvimento saudável do menor. E eu trouxe aqui alguns exemplos para poder orientar vocês sobre o que é essa guarda compartilhada em relação às decisões. Os pais vão conversar e vão chegar a um acordo sobre qual plano de saúde contratar, quem vai ser o pediatra, quem vai ser o dentista, se a criança vai fazer tratamento psicológico, se vai fazer acompanhamento com fonoaudiólogo, psicopedagogo, quem serão esses profissionais que vão dar esse suporte à criança, se a criança vai usar aparelho, se não vai, se vai no passeio da escola, se não vai, se vai viajar para Disney quando fizer 15 anos ou não.
alimentação? A criança vai comer carne ou vai ser vegetariana? A criança vai tomar remédios normais ou vai unicamente usar aqueles medicamentos fitoterápicos? Em relação à educação, a gente tem várias situações complicadas, né? Onde é que a criança vai estudar? Em qual colégio? E vai ser pela manhã ou vai ser pela tarde? Ou de repente no período integral? Quem vai decidir isso? Os dois pais. A criança vai fazer judô, vai fazer balé, vai fazer natação, inglês, espanhol, francês. O que essa criança vai fazer nas horas vagas? Tudo isso é decisão da vida cotidiana. Em relação à escolha da escola, por exemplo, eu trouxe aqui uma decisão curiosa em que o pai está entrando na justiça para obrigar a mãe a aceitar trocar o filho de escola. Esse pai fez um pedido liminar para que conseguisse fazer a troca da escola ainda durante aquele ano letivo de 2021. Mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal respondeu o seguinte: sem comunicação prévia e consenso sobre a decisão unilateral tomada pela agravante, a troca da escola do menor deve ser analisada com parcimônia, a fim de não trazer prejuízos ao melhor interesse do infante, já adaptado ao ambiente escolar da instituição de ensino que frequenta há vários anos. Nesse sentido, não se pode descartar a necessidade de dilação probatória ao obstar no momento a troca da escola, diante da discordância dos genitores. A criança estava já estudando naquela escola há muito tempo. O pai queria trocar a criança de escola, mas a mãe decidiu manter. Ele entrou então na justiça para buscar esse direito de fazer valer a sua vontade. Afinal de contas, a guarda era compartilhada e a decisão deveria ser tomada por ambos. O tribunal entendeu que não era o caso de tomar uma decisão de urgência. Havia necessidade do que a gente chama em direito de dilação probatória, que é justamente aquele período do processo em que a gente produz prova para tentar convencer o juiz daquilo que a gente está defendendo. E nesse caso aí, o pai deveria então provar que a decisão dele de trocar a criança para outra escola era realmente o melhor para o filho. Da mesma forma que ia ser dada a oportunidade à mãe também de trazer aos autos do processo as suas provas de que a criança vai ficar muito melhor estudando na escola onde já está. Você está vendo o tamanho do problema quando pai e mãe não conseguem se entender? Acaba parando tudo na justiça. Por isso que é muito importante que pai e mãe coloquem a mão na consciência na hora de tomar essas decisões, porque quem acaba sofrendo é a criança. Mas vamos lá, a gente já falou das decisões cotidianas, né, sobre a vida do filho, mas a guarda compartilhada também não se restringe à mera tomada de decisões. A guarda compartilhada coloca também responsabilidades sobre os ombros dos dois pais. Como diz aquela frase famosa, não basta ser pai, tem que participar. Não é só dizer o que vai acontecer ou deixar de acontecer com o filho. Pai e mãe precisam assumir responsabilidades da vida cotidiana, ou seja, levar para a escola, buscar na escola, levar a consultas médicas, levar para fazer exame. Tem também que passar a noite em claro medindo a febre da criança, tem que colocar para tomar banho, tem que ensinar a escovar os dentes, tem que respeitar horários de dormir, horário de acordar, horário de comer, horário de tomar remédio. Tudo isso faz parte da responsabilidade que todo pai e mãe tem que ter. E a guarda compartilhada exige isso também. Pai e mãe tem que ir às reuniões escolares, tem que acompanhar o rendimento escolar do filho, tem que conversar com o professor, tem que educar, tem que corrigir malcriações. Precisa sim chamar a atenção, tem que brincar junto, tem que ajudar no dever de casa. Ou seja, são muitas responsabilidades que não podem ficar só a cargo de um, porque isso faz parte da paternidade, pelo menos de uma paternidade responsável, que é aquela que a gente imagina que vai haver quando há aí uma guarda compartilhada. Vamos ver aqui o que diz o Tribunal de Justiça de São Paulo sobre essa questão de divisão de deveres. O compartilhamento da guarda pressupõe o diálogo e a divisão das atribuições relacionadas aos filhos, pelo que se propicia a intensificação da convivência destes com ambos os genitores em razão da mútua participação no cotidiano dos infantes, sendo mantido apenas um lar como base de sua moradia.
Aí a gente está vendo que pai e mãe precisam participar da vida do filho e de uma maneira constante, rotineira, cotidiana. Não basta mais ser pai de fim de semana. Não dá simplesmente para brigar pela guarda compartilhada e na hora do vamos ver, largar toda a responsabilidade sobre os ombros do outro. Então, em resumo, a gente pode conceituar a guarda compartilhada como a divisão de responsabilidades, deveres e direitos relativos à vida cotidiana do filho. E isso significa que se você quiser realmente participar da vida do seu filho, você vai poder brigar pelos seus direitos, mas vai ter que assumir os seus deveres também. Não dá para buscar o bônus sem querer assumir o ônus. Eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante. E a gente se vê na próxima. Até lá!